ainda vamos ter uma palavra de oração. Mais uma vez, Senhor, nós nos voltamos a Ti para agradecer-te pelo privilégio de estarmos aos Teus pés, adorando-te, prestando-lhe todo o louvor que lhe é digno. Oh, maravilhoso Senhor, que precioso é isto. Agora, como um só, nós todos nos sentamos aos Teus pés, para ouvir tudo aquilo que Tu tens a mostrar a nós nesta noite. Sabemos que isto só é possível se o Teu Espírito que foi enviado passear no nosso meio, tocar os nossos corações, tanto individualmente como sermos tocados coletivamente. A este governo do Espírito nos rendemos nesse instante, para que Tu recebas, amado Senhor, toda a adoração, para que o Pai bendito se alegre nesse instante, para a Tua própria glória, em Teu nome. Amém. Que os céus se abram e que nós possamos contemplar a face do Senhor nessa noite. Irmãos, irmãs, o encargo que foi dado ao meu coração já há um tempo e houve uma confirmação, está envolvido em 4 perguntas que vamos deixar aqui para os irmãos e irmãs, depois vamos considerá-las, ainda que de maneira bastante objetiva, mas vamos deixar o registro para vocês. A primeira pergunta é: quem somos? Quem somos? Mas para nós respondermos esta primeira pergunta, nós precisamos responder uma segunda, que é como se nós olhássemos para trás, diante do questionamento: quem éramos? Então, quem somos? Quem éramos? Terceira pergunta: qual é o nosso alvo? E por fim, a quarta pergunta: qual é a carreira que nós devemos ter? Então, pela ordem agora: quem éramos, quem somos, qual é o nosso alvo, qual é a nossa carreira? Então, dentro dessas 4 perguntas, nós vamos caminhar. Vamos verificar, dentro do ponto objetivo da palavra do Senhor, toda essa obra que foi realizada em nosso benefício, dentro dessas 4 perspectivas que nós levantamos para os irmãos. Num segundo momento, vamos estar voltando os nossos corações e atenções para o nosso andar, para o caminho desta Assembleia. Qual é a expectativa do coração do Senhor quando Ele nos contempla, quando Ele olha para nós? O que Ele deseja? O que Ele anseia quando Ele busca em nós algo? O que Ele busca para que satisfaça o seu coração? Então, nós teremos esses 2 momentos. O primeiro, então, dentro desses aspectos objetivos. Nós vamos verificar algumas passagens nas Escrituras Sagradas para respondermos a primeira pergunta: quem éramos? Para, na sequência, podermos avançar com as demais. Então, vamos abrir nossas Bíblias com todo o temor no coração, com toda a reverência, e vamos pisar em um solo santo. Então, Efésios capítulo 2... Efésios capítulo 2, os 3 primeiros versículos vão nos dar aqui um cenário que vai já mostrar claramente quem éramos. Efésios capítulo 2, os 3 primeiros versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Dentro desses 3 primeiros versos, nós temos o primeiro cenário para buscarmos uma resposta da primeira pergunta levantada: quem éramos?
E aqui está um quadro descritivo muito facilmente visto. A Bíblia nos mostra que antes de nós termos a vida, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Esta era a situação. Esta era a nossa condição. E se há entre nós pessoas que ainda não receberam a vida do Senhor, este é o cenário em que se encontra. Encontra-se num cenário de mortos em delitos, se há mais de um, e pecados. Quem éramos? Nós éramos mortos em nossos delitos e em pecados. Mas mais do que isso, nós éramos. A Bíblia fala na mesma leitura já feita, nos quais, nesses pecados, nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo. Irmãos, por estarmos no estado anterior daqueles que viveram essa situação, nós andávamos segundo o curso deste mundo, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Voluntariamente, todas as paixões, todas as atrações, tudo aquilo que refere-se a um atrativo do mundo, ganhava o nosso coração. E andávamos, conforme a Bíblia está dizendo aqui, segundo esse curso. Mas muito mais do que isso, irmãos e irmãs, a Bíblia fala que não somente trilhávamos esse curso voluntário para o mundo, mas segundo, olha só, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós não sabíamos disso, que quando estávamos mortos em delitos e pecados, havia uma realidade espiritual maligna que nos conduzia secretamente. Esta é a situação de todos aqueles que ainda vivem numa situação de não ainda ter experimentado a vida do Senhor. Não somente morto em delitos e pecados, mas anda num curso voluntário desse mundo, amando esse mundo, vivendo segundo os prazeres, paixões e concupiscências que esse mundo tem. E por quê? Secretamente há um espírito maligno que opera, que impulsiona, que dirige. Então veja que condição lastimosa nós nos encontrávamos, que éramos perdidos. Este era o quadro que envolvia cada um de nós no passado. E é um quadro real para todo aquele que ainda não passou pela experiência de receber a vida gloriosa do Senhor Jesus. Na sequência da leitura ainda nós temos, entre os quais todos nós também andamos. Paulo mostrou que ele fazia parte desta realidade espiritual maligna, como nós também o fazíamos. Todos nós outrora andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja que cenário, irmãos e irmãs, que cenário, quando nós olhamos quem éramos, que peso, mas pela graça e misericórdia, o Espírito Santo trouxe luz ao nosso entendimento para que nós pudéssemos ver isto. Éramos assim. E dentro deste cenário, desse quadro inicial, havia uma condenação justa para cada um de nós. Havia uma condenação real que estava determinada sobre cada um destes que viviam ou possam viver ainda dentro desta realidade. Então, dentro de um pequeno cenário como este, nós já temos de certa forma, uma resposta para a primeira pergunta levantada. Quem éramos? Exatamente, todo esse quadro nos mostrou. Mortos em delitos e pecados. Andávamos segundo o curso desse mundo, e o espírito maligno secretamente nos conduzia ao desfrute de todos os prazeres carnais desse mundo, ao desfrute daquilo que o nosso próprio ego ansiava. Este é o quadro desse primeiro estágio da nossa primeira pergunta. Éramos isto. Creio que nós teríamos outras e outras verdades, outros textos para nos apoiarmos, para verificarmos este cenário. Mas venho crer que é suficiente, irmãos e irmãs. Mostra-nos claramente quem éramos. Mas olha como começa o versículo 4.
Na minha versão, começa com uma adversativa, mas. Aí nós vamos pular para o segundo aspecto, ou seja, a segunda pergunta que nós precisamos responder: quem somos? E dentro desse aspecto nós vamos nos deter um pouquinho mais. Quem somos? Vimos quem éramos, agora quem somos? Aí a Bíblia fala assim: mas Deus, sendo rico, diz aí a palavra de Deus, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Vou mais um pouquinho adiante. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos e irmãs, que texto precioso. É um outro cenário totalmente oposto, antagônico ao primeiro. Vimos quem éramos, um quadro deplorável que mostrou qual era a nossa condição. Agora, quem somos? Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele demonstrou todo o seu amor na pessoa gloriosa do seu Filho. Ele nos amou porque Ele é cheio de misericórdia. E o que é misericórdia? É Deus não nos tratando como nós merecemos. Devido ao quadro que nós estávamos vivenciando, merecidamente nós poderíamos ser levados ou conduzidos ao inferno, e não haveria injustiça no coração de Deus. Mas Deus é misericordioso, Ele não nos tratou, não nos trata como merecemos, então isso é misericórdia. Aí diz Ele, sendo cheio de misericórdia. Na sequência vai nos mostrar o texto: por causa do seu grande amor com que nos amou, olha só, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Toda obra, toda expressão de amor e misericórdia são reveladas na pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aparece algo maravilhoso na sequência: pela graça sois salvos. Então nós temos amor, nós temos misericórdia e nós temos graça. O amor é a expressão do próprio ser de Deus a nosso favor. A sua misericórdia, como já falamos, é Ele não nos tratando como nós merecemos. Como nós merecemos. Agora, graça é Ele nos dando o que nós não merecemos. Nós merecíamos a condenação, Ele não nos condenou. Mas não simplesmente não nos condenou, Ele proporcionou um caminho para sermos salvos. Isto é graça. É Deus fazendo uma obra na qual nós vemos que somos completamente imerecedores dela. Então nós temos esse quadro, esse cenário tão precioso da palavra de Deus. Então isso começa a despertar no nosso coração que em Cristo Jesus nós temos uma outra realidade. Podemos definir quem somos, mas ainda podemos olhar um pouco mais os textos que foram lidos. E isto tudo é para que lá nos séculos vindouros seja mostrado as potestades eternas de um grande amor de Deus revelado em Cristo, quando tirou-nos daquela condição do qual éramos para nos colocar numa condição no que somos na pessoa de Cristo Jesus. Mas o verso 8 diz assim: pela graça sois salvos. Já consideramos o aspecto da graça, mas vem um outro aspecto muito importante aqui na sequência: pela graça sois salvos, graças a Deus por essa expressão, mediante a fé. A fé. Nós precisamos exercer fé. Toda a obra está pronta, concluída. O Senhor Jesus Cristo já veio a este mundo, já realizou toda a obra que Ele precisava realizar, marchou para o Calvário, de fato morreu em nosso benefício lá. Ele derramou seu sangue para nos perdoar de todos os pecados. É interessante que quando nós olhamos a abrangência do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos algo muito glorioso. Nós encontramos ali vários aspectos de toda a obra de Cristo. Nós encontramos o aspecto substitutivo, porque verdadeiramente Ele nos substituiu
porque o cordeiro que deveria ser morto em nosso lugar deveria ser sem mancha, sem mácula, perfeito. Lembra-se que a idade do cordeiro deveria ser de 1 ano? Por que de 1 ano? Porque a idade cronológica de um homem de 33 anos, até isso o Senhor cuidou dos detalhes, para que verdadeiramente isso pudesse ser um espelho de uma realidade, de um espelho de uma sombra que havia na história do Velho Testamento. Então, ele verdadeiramente nos substituiu, mas ele também, ele expiou todos os nossos pecados, o seu sangue foi derramado de modo pleno naquela cruz, fomos totalmente perdoados. Ele também exerceu uma função vicária, ou seja, ele foi aquele cordeiro legítimo que nos substituiu, aceito por Deus naquele sacrifício, mas também foi um sacrifício identificativo, porque vocês lembram daquele último clamor do Senhor Jesus Cristo, antes dele render o Espírito? Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento que nós temos o registro na Bíblia que o Senhor Jesus chamou seu Pai de Deus, só ali. Porque os nossos pecados, como um manto de trevas, foi colocado sobre Jesus. Os nossos pecados não foram colocados em Jesus. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Ele era perfeitamente santo, imaculado, como sempre o foi. Mas a comunhão dele foi interrompida, por quê? Porque os nossos pecados cobriram, porque ele assim o desejou, ser separado do seu Pai, para que um dia, eternamente, nós pudéssemos ser aceitos por ele. Olha que obra maravilhosa, que obra perfeita que nós vimos o Senhor Jesus realizar, quando contemplamos o Calvário. Então, quando nós exercemos fé, nós vemos pelo menos esses 4 aspectos sacrificiais de Cristo a nosso favor, que é o substitutivo, o expiatório, o vicário e o identificativo. Temos tudo isto na palavra do Senhor. Ele fez isso. Agora nós precisamos, esta obra está pronta, nós precisamos o quê? Aceitar, receber, exercer fé. Porque se nós não fizermos assim, nós estaremos transformando o quê? A graça do Senhor em aspecto vão, vazio, sem valor algum. Então espero que todos nós que estamos diante dessa palavra, diante dessa verdade, tenhamos um dia nos rendido a esse Senhor, crendo verdadeiramente que Ele, em nosso lugar, morreu, derramando o seu sangue para que nós saíssemos do estado do qual nós nos encontrávamos, quem éramos, agora quem somos. Quem somos? Aí nós precisamos, no avanço dentro desse mesmo aspecto, ainda trabalhar um pouco no aspecto individual do que Cristo fez por cada um de nós, mas também no aspecto coletivo, porque quem somos envolve uma pergunta coletiva. Mas eu queria também falar um pouquinho de quem sou em Cristo Jesus, da mesma forma quem somos em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós passamos por essa experiência gloriosa, recebemos ao Senhor Jesus, eu posso dizer, agora os irmãos e irmãs podem abrir suas Bíblias em 2 Coríntios 5,17, e ali nós temos o quê? Nós temos a palavra do Senhor mostrando quem sou, é a pergunta no singular. Então veja só, a todos aqueles que um dia receberam o Senhor Jesus Cristo, o que são em Cristo Jesus, a todos aqueles. Então 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, nós temos a palavra de Deus. E assim, se alguém, veja só, singular, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então o que nós temos aqui na palavra de Deus? Algo que particulariza a experiência. Cada um de nós precisa crer no Senhor Jesus Cristo para passar pela experiência do novo nascimento, da regeneração. Cada um de nós precisamos exercer fé na obra salvífica de Cristo, para que eu possa verdadeiramente experimentar esta verdade que o apóstolo Paulo deixou registrado aqui. Se alguém está em Cristo, alguém é uma pessoa. Então, que sou em Cristo uma nova criatura.
aí nós podemos dizer, se nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então este é um primeiro aspecto tremendamente importante. Muito bem, mas aí nós podíamos dizer, bom, nasci de novo, Cristo agora é minha vida, sou uma nova criatura. Bom, agora eu vou viver a minha vida. Não é assim. Não é assim. Porque sempre nós vamos encontrar na palavra de Deus que quando Ele exerce um operar, uma obra em nós, sempre vamos encontrar duas realidades. Ele nos tira de uma condição e nos leva para uma outra condição. Da mesma forma como nós pensamos, exemplificando na experiência do povo de Israel cativo no Egito, 430 anos ali cativo. Depois o Senhor levantou Moisés para libertar o seu povo daquela situação de cativeiro. E nós sabemos todo o quadro, todo o cenário, e isso aconteceu. E é interessante verificarmos que quando o povo foi tirado do Egito com mão forte do Senhor, e mesmo atravessou o Mar Vermelho, Moisés não chegou para aquele povo, para aquela nação tirada completamente do Egito, e disse assim, bom, vocês foram livres, vocês foram salvos, foram libertos do jugo de Faraó, da escravidão do Egito, então agora vocês vivam a vossa vida, vocês prossigam. Não foi assim que aconteceu. Eles foram tirados de lá com um objetivo, para que Moisés os conduzisse a Canaã. E nós sabemos que Canaã é uma figura espiritual das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, quando nós olhamos para aquela 10ª praga que foi lançada nos egípcios, que era a morte dos primogênitos, e houve morte de cordeiro na casa de cada israelita, nós temos ali o derramamento do sangue, ali nós temos uma figura da redenção, da salvação efetuada por Cristo. Então houve ali a manifestação de sangue, ali está Cristo. Então nós saímos de Cristo para peregrinarmos até a plenitude de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo. Então, quando nós olhamos dentro desse contexto, sim, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porém, há outro aspecto importante. Aí, vamos pegar a Bíblia, vocês podem em 2 Coríntios, vocês estão pertinho aí? Capítulo 3. Olhem com bastante cuidado o versículo 18, por favor. 2 Coríntios 3, 18. A palavra de Deus diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, qual é agora o mover do Espírito em nós que nascemos de novo? Nós estamos num processo de sermos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Então nascemos de novo, Cristo é a nossa vida, mas agora o que precisa acontecer individualmente conosco? Precisa acontecer a formação de Cristo em nós. Esse Cristo maravilhoso que já é a nossa vida, ele precisa ser manifesto em todo o nosso ser, através da nossa vontade, através das nossas emoções, através do quê? Dos nossos pensamentos, da nossa mente. Então esse é o caminho para a conformação de Cristo Jesus. Vamos pegar um texto para colocarmos ao lado deste aqui, Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 28 a 30. Observem com detalhe, por favor, esses textos ou esses versos que serão lidos. Então, Romanos 8, de 28 a 30. Nós temos assim a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Vejam só que palavra preciosa, irmãos e irmãs. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são, diz a palavra de Deus, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas.
Deus tem uma finalidade. Quando nós nascemos de novo, Ele agora vai movimentar todo um processo através do seu Espírito Santo para que seu arranjo final seja alcançado em nós, que é conformar-nos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, né? No verso 29 já lido, os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. Vejam que essa predestinação não tem nada a ver com a predestinação se é para a salvação, se é para a perdição. Essa é uma predestinação, graças a Deus por ela, que nós vamos ser conformados à imagem de Cristo, ser transformados de glória em glória, é isto. Mas observe interessante, no versículo 30, e vamos montar aqui uma corrente com vários elos. O primeiro elo é predestinou, o segundo elo é chamou, o terceiro elo é justificou, o quarto elo é glorificou. Então, aos que predestinou, esses também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Mas se nós olharmos nessa corrente com esses vários elos, nós damos falta de um elo. Por que santificou não está aqui? Aqui nós não encontramos. Porque existe uma coisa chamada de atos unilaterais de Deus, as quais Ele é totalmente responsável. Mas santificou não encontra-se aqui. Mas nós sabemos, né? Em 1 Coríntios 1,30 diz lá que Deus fez de Cristo, ou tornou Cristo nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Opa, Cristo é nossa santificação, verdadeiramente é, mas a mesma Bíblia diz assim, aquele que é santo, santifique-se ainda. Sede santos, porque eu sou santo. Significa que há uma necessidade de respondermos à operação do Espírito Santo em nós. Há uma necessidade, então, por isso que esta palavra ela é tremendamente preciosa. Este elo não está faltando aqui, ele não poderia estar aqui, porque ele não faz parte daqui. Então nós precisamos corresponder a toda a obra. Tudo é pela graça de Deus, absolutamente tudo. Nada a carne pode produzir a não ser morte. Pode ser carne dentro dessa figura, pode ser filé mignon, pode ser picanha, mas é carne. Não precisa nem ser colchão duro, é carne. Então nada se aproveita. Tudo é pela graça, pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos, a graça chegando a nós, respondermos. Porque Deus não invade pelo seu Espírito o nosso coração. Ele quer que nós desejemos que Ele seja manifesto em nós. Ele deseja. Então, irmãos e irmãs, esse é um quadro muito lindo. Dentro daquela questão que levantamos, quem somos, mas estamos no primeiro aspecto, né, o lado A. Quem sou? Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas chamado para ser transformado de glória em glória. Chamado para ser santificado. Para ser de fato aquele que vai ter a expressão de Cristo em mim. Oh, meus irmãos e irmãs, isso é muito sério. Agora, quando eu olho para a minha vida, e cada um faça essa análise, no ano que se passou, se eu colocar um marco lá de janeiro do ano passado, até o final do ano que se encerrou, quanto de Cristo cresceu em mim? O quanto de Cristo os meus irmãos e irmãs tocaram em mim? O quanto de Cristo eu toquei nos meus irmãos e irmãs? Porque se não estiver acontecendo o avanço da manifestação de Cristo em nós, irmãos e irmãs, nós estamos enchendo a cabeça de conhecimento, vivendo uma casca religiosa sem realidade espiritual. Então, quanto de Cristo tem sido realidade em mim, em vocês? Irmãos e irmãs, não tenho nenhuma intenção de dar qualquer ideia pretensiosa de perfeccionismo ou inerrância. Vocês estão diante daquele que mais erra. Mas é o que de fato tem alcançado o Senhor no nosso coração. Devemos orar, Senhor, o que faço ou tenho feito para impedir que Tu cresças em mim? E nós vamos ver que há tantas amarras no nosso coração, há tantos interesses inadequados, há tanto amor ao mundo, há tantos afazeres nesse mundo que nos distraem dele. Que o Senhor nos socorra, irmãos e irmãs. Então, dentro dessa questão, quem sou, creio que está bom. Agora, é importante frisar algo também significativo. Quando nós nascemos de novo, o que aconteceu? Qual o mecanismo? O nosso espírito que estava morto em delitos e pecados, ele estava separado de Deus,
parênteses, não significa que nós não tínhamos espírito. Não, o nosso espírito estava separado de uma comunhão com Deus. Mas quando o Espírito Santo vem e vivifica o nosso espírito, então ele de fato, ele agora ganha a vida do Espírito Santo. Guardemos isto, é fundamental. Só podemos nascer de novo se o Espírito Santo nos vivificou e verdadeiramente, ainda que não tenhamos compreensão avançada ou sólida desse aspecto, o Espírito Santo faz morada em nós. Ele mora em nós, verdadeiramente mora em nós. Nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Por isso que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Não apagueis o Espírito. A Bíblia fala isso, porque nós o podemos fazer. Então nascemos de novo dentro desta realidade. Mas há algo que acontece. Agora, para respondermos o lado B desse segundo aspecto, quem somos, agora nós vamos pelo lado coletivo. Não só fomos regenerados, não só nos tornamos novas criaturas, não só devemos progredir em graça e conhecimento, não só devemos de fato ser transformados de glória em glória, mas há algo que aconteceu também. Então vejam só, agora precisamos olhar o lado coletivo. Vimos o lado individual, agora o coletivo. Então vamos pegar 1 Coríntios capítulo 12, o mesmo Espírito que nos regenerou, o mesmo Espírito que habita em nós, ele fez algo além disso. Então 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, e vamos ler também o versículo 27. Então 1 Coríntios 12, 12, 13 e 27. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então agora nós temos o aspecto individual para considerarmos um pouco o aspecto coletivo. O mesmo Espírito que nos regenerou e que habita em nós, então ele fez algo além. Vamos considerar só um pouquinho, uma fraçãozinha de tempo, o versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo, ele está olhando para o corpo físico. Vamos pegar o corpo físico como exemplo. O corpo é um. Olhe para mim, por favor, dentro dessa figura. O meu corpo é um e tem muitos membros. Vocês veem em mim muitos membros. Diz assim, aí ele inverte o raciocínio. E todos os membros, sendo muitos, pés, mãos, antebraço, braço, orelha, nariz, ou seja, e sendo muitos, e todos esses membros sendo muitos, constituem um só corpo. Ele fala, o corpo é constituído de muitos membros, e os membros juntos constituem um só corpo. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo fala na sequência, assim também com respeito a Cristo. Por que não com respeito à igreja? Porque ele está falando de corpo e de membros. Mas ele está falando com respeito a Cristo. Porque nós vamos ver logo mais que a igreja, dentro da realidade espiritual na qual ela faz parte, ela é o Cristo coletivo, porque há um Cristo assentado à destra de Deus reinando. O Espírito Santo, quando foi enviado lá no Pentecostes, onde nasceu a igreja, ele traz as realidades do cabeça, as belezas do cabeça, as sublimidades do cabeça, as ordens do cabeça, o governo do cabeça. Ele traz como que? Revelação para o corpo de Cristo. Ou seja, a vontade dele deve soberanamente ser executada no seu corpo. O que é isto? Essa união de um cabeça com um corpo indissolúvel e eterna. É o Cristo coletivo. Por isso que aqui está assim. Veja que maravilha, que preciosa esta revelação. Mas o versículo 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Significando o quê? Quando nós nascemos de novo, ainda que não tenhamos compreensão nem do aspecto de que ele habita em nós, ainda que seja difícil isto, mas podemos encontrar. Mas algo acontece. Esse mesmo Espírito nos batiza num corpo vivo. Quando você nasceu de novo,
quando eu nasci de novo, o Espírito Santo nos batizou num corpo espiritual chamado corpo de Cristo. Por isso que aí o verso 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então saímos daquele aspecto individual, e agora entramos no aspecto que somos agora membros de um corpo. E se nós somos membros de um mesmo corpo, somos membros uns dos outros. E há uma interdependência, uma necessidade de que haja um caminho mútuo, num mesmo interesse. Qual é a vontade do cabeça para o corpo? Então vejam como que é preciosa essa questão que envolve a segunda pergunta: quem somos? Somos novas criaturas, somos nova criatura, mas o que mais? O que somos? Nós somos o corpo de Cristo, sendo Cristo nosso cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Que precioso isso! Que preciosidade essa verdade, irmãos e irmãs. Agora vamos verificar alguns aspectos interessantes que a palavra de Deus nos mostra. Dentro de falas diferentes, nós temos a mesma verdade no que concerne a igreja, o corpo de Cristo. Vamos verificar que, primeiramente, nós somos um em Cristo. Um em Cristo. Então vamos pegar dois textos. Colossenses 3, verso 11 é o primeiro texto. Colossenses 3, verso 11. Vamos, para vocês pegarem o contexto, o versículo anterior, versículo 10, é importante para nós. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Vejam só que na pessoa de Cristo, esse novo homem a que se refere aqui é um novo homem coletivo. Na pessoa de Cristo não pode haver mais o que aqui está descrito, nem grego nem judeu. Não há mais diferença de raça. Aqui nós podemos distinguir pelo nosso visual alguns aspectos raciais diferentes, mas na realidade espiritual isso cai por terra, porque nós somos agora participantes de uma realidade espiritual. Nós somos um em Cristo. Não há judeu, não há grego, não judeu, não há circuncisão, incircuncisão, não são aspectos religiosos que nos distinguem. Bárbaros, cita, os bárbaros eram povos tremendamente cruéis, os citas eram mais cruéis que os bárbaros. Não há escravo, não há livre, porém em Cristo é tudo e em todos. Esta é a nossa realidade. Isto é o que aconteceu conosco. Fomos tornados um nele. Cristo é tudo e em todos. Vejam só, quando nós olhamos para nós devemos ver uma única realidade, uma porção de Cristo em cada um. Por isso que nós precisamos tocar Cristo mutuamente uns nos outros. É por esta realidade. Então, quando nós nos reunimos, nós não nos reunimos diferentes, ainda que o somos, dentro da beleza, dessa diversidade que o Senhor está atraindo fazer parte do seu corpo. Mas dentro da unidade estabelecida, nós somos um em Cristo Jesus. Não há diferença. Somos ramos atados na videira. E outro texto, Gálatas 3, verso 28, que vai nos ajudar dentro desse mesmo pensamento. Gálatas 3, 28. Diz assim: Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja que agora não há nem homem, nem mulher. Olha só que coisa interessante, porque nós fazemos parte de um corpo, ainda que dentro da diversidade maravilhosa do Senhor, as irmãs cumprem um papel glorioso de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para elas, mas dentro da unidade orgânica e espiritual não há diferença. Somos um em Cristo, membros do corpo dele. Então vejam só, o primeiro aspecto é que somos um em Cristo. Quem somos? Somos um em Cristo.
Olha que coisa gloriosa. Mas nós somos também sacerdócio real. 1 Pedro. Vamos avançar um pouco mais aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha a palavra de Deus dizendo para nós: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, mais do que isso, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nós somos? Somos sacerdócio real, nação santa. Nós somos um em Cristo, mas nós somos sacerdócio real, somos nação santa. Veja, nós não vamos considerar, mas há uma missão aqui, a fim de proclamardes, anunciardes, como diz a palavra de Deus, as virtudes daquele que nos chamou, daquela condição, das trevas, para, como diz aqui a palavra do Senhor, para a sua maravilhosa luz. Somos sacerdócio real. Isso é pouco, irmãos e irmãs? Não é pouco. Saímos numa condição de perdidos, de mortos em delitos e pecados, de escravos do pecado, de escravos de Satanás, para sermos colocados no status de sacerdócio real. Irmãos, isso é graça, isso é misericórdia. Somos um em Cristo, mas somos sacerdócio real nele. Mas a Bíblia fala que nós somos mais, aí mesmo em 1 Pedro 2, versículo 5, eis o que diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos casa espiritual, como pedras vivas. Aí no verso anterior vocês vão perceber que Cristo mesmo, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, aquela pedra que foi rejeitada pelos homens, mas por Deus ela se tornou eleita e preciosa. Aí sim, ligados a esta pedra, nós somos pedras que vivem para compormos o quê? A casa espiritual de Deus. E casa significa local de habitação. Casa ninguém constrói para não morar dentro. Então nós estamos sendo o quê? Edificados para o quê? Para que haja uma morada em nós. Porque Deus quer morar em nós. Esse sempre foi o seu desejo. Na eternidade, a Trindade Santa, desejosa de morar em nós. Fazer de nós o seu próprio santuário, o seu templo sagrado, para que ele pudesse se expressar. Isso é glorioso demais. Mas nós temos mais um aspecto aqui, para verificarmos Efésios capítulo, vamos pegar o capítulo 1, versículo 22 e 23, Efésios 1, 22 e 23, vai nos mostrar, para corroborar com aquele texto que nós lemos lá em 1 Coríntios, o aspecto do corpo de Cristo, Efésios 1, 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja que glorioso, que texto precioso. E pôs, diz a palavra, esse que pôs é Deus. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça, e para que Cristo fosse o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A Bíblia fala que Cristo é a plenitude de Deus, isso não nos surpreende. Mas quando nós lemos aqui que a igreja é a plenitude de Cristo, e isso nos surpreende. Nós, como corpo de Cristo, somos a sua plenitude, ou seja, toda a sua vida gloriosa há de se expressar por nós. Irmãos e irmãs, isso é muito elevado, é muito precioso. Quem nós somos? O corpo de Cristo. Nós somos nós somos a casa espiritual de Deus, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Não é pouco. Isso é muito glorioso, irmãos e irmãs, quando nós tocamos estas realidades. A Bíblia também fala, nós podemos aqui, virando a página em Efésios, capítulo 2, veja só, versículo 19 em diante.
Efésios 2, 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê, irmãos e irmãs? Para a habitação de Deus no Espírito. Aqui diz que nós somos família de Deus, aqui diz que nós somos edifício de Deus, aqui diz que nós somos habitação de Deus. Olha que precioso. Então o que nós somos, irmãos? Nós somos a habitação de Deus, nós somos o edifício de Deus, nós somos a casa espiritual de Deus. Como nós trouxemos tantos vícios de linguagens. Você foi para a igreja hoje? Você vai para a igreja hoje? Eu vou lá na igreja para louvar a Deus, tendo na mente que igreja é um edifício, tendo na mente que a igreja é um local de pedras, de argamassas, de tijolos. Igreja não é isso, irmãos. Igreja somos nós, que fomos tirados daquela condição que estávamos para nos tornarmos a condição que somos nele. Tanto individualmente somos novas criaturas, mas coletivamente agora somos o corpo dele. Não é rico? Não é precioso tocarmos esta realidade? Então quem nós somos, irmãos? Nós somos estas realidades. Qual é o padrão da igreja? O padrão da igreja é Cristo. A igreja não é edificada com psicologia, com os assuntos da sociologia, com a política. A igreja é edificada pela vida de Cristo. Só Cristo. Nós vivemos em função de Cristo e para Cristo. Por que os irmãos primitivos que eram chamados os do caminho, começaram a ser chamados, pejorativamente, de cristãos? Lá em Atos 11, vocês vão verificar, verso 33, isto. Pela primeira vez, aqueles que eram do caminho foram chamados cristãos. Por quê? Cristão, sabe o que significa? Pequenos cristos. Lá vai um pequeno Cristo. Lá vai um pequeno Cristo. O que significa isso? Ele só fala de Cristo. É Cristo na hora do almoço, Cristo à tarde, Cristo na janta. Ele não tem outro assunto, o assunto é Cristo. Lá vão os pequenos cristos. Isto é a definição de cristão. Isso é ser cristão. Ter Cristo borbulhando e vazando de nós. Que glorioso nome nós temos, irmãos. Que não manchemos este nome. Que nós possamos, de fato, sermos chamados desses pequenos Cristos que possam glorificar o nome dele. Vocês se lembram que falamos que o padrão da igreja é Cristo, não tem outro padrão. Lembra-se lá em Atos 2,42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 elementos tremendamente fundamentais que não foram dados unicamente para a igreja de Jerusalém, é uma realidade para a igreja do Senhor. Doutrina dos apóstolos envolvia o quê? O que os apóstolos tinham em mãos, a não ser a revelação do próprio Cristo, que havia padecido, havia sido morto, mas ressuscitado. Eles anunciavam esse Cristo maravilhoso ressuscitado. A doutrina dos apóstolos era uma pessoa chamada Jesus Cristo, lógico, concernente a toda a obra que ele havia realizado. Mas no momento em que nós fazemos, vamos dizer assim, parte, que nós somos impactados por essa doutrina dos apóstolos, Cristo Jesus, então algo se tornou comum entre nós. Cristo está em mim, Cristo está em você. Isso estabelece o segundo aspecto, comunhão. Opa! Cristo está em você, Cristo está em mim. Vamos estabelecer uma comunhão. Que gloriosa comunhão na pessoa de Cristo. E qual é o segmento depois? O que nós vamos fazer? Temos comunhão em Cristo. Vamos, diante da sua mesa, celebrarmos em adoração. Por isso que o partir do pão é a reunião mais elevada do povo de Deus. Precisa ser considerada mais sublime. Porque vem a doutrina, vem a comunhão e vem o que? O reunir do povo de Deus em torno do nome dele. Para quê? Para adorá-lo, para expressar a gratidão a ele de tudo aquilo que ele é, o que ele fez por nós. Mas tem na sequência o quê? E também nas orações.
nós nos reunimos para buscar os interesses dele. Senhor, que tu queres que, como igreja, oremos para que tu avances na tua obra? Qual é a medida, qual é a verdade presente que o Senhor tem para o teu povo nesse tempo, para que nós supliquemos a tua própria vontade, para que tu a realizes por meio do teu povo? Então estamos aqui com essas 4 realidades. Esse é o padrão, Cristo, não é outro padrão. Mas nós precisamos avançar um pouco mais dentro desse aspecto que estamos considerando. Vimos então quem somos no aspecto individual e o aspecto coletivo. Mas nós vamos ver agora o aspecto do senhorio de Cristo, que envolve tanto o individual como o coletivo. Cristo precisa ser o Senhor da minha vida, mas Cristo precisa ser constituído o Senhor da igreja. Ele o é, mas será que nós estamos vivendo debaixo desse senhorio? Tanto individualmente como coletivamente? Então vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem. Até aqui, é o que nos basta nesse instante. Quero que saibais que Cristo, ele é o cabeça de todo o homem. Ou seja, nascemos de novo, agora Cristo é o nosso cabeça. Ele é o meu cabeça. Ele é o meu Senhor. Diz a palavra de Deus, ele é o meu cabeça. Se é o cabeça, então ele manda. Agora, até que ponto, de fato, eu tenho experimentado ele como meu cabeça? Até que ponto ele tem governado o meu viver? Até que ponto os meus interesses estão submissos aos interesses dele? Até que ponto as minhas afeições estão subjugadas à dele? Até que ponto, de fato, ele tem crescido em mim? Será que verdadeiramente eu posso dizer Cristo é o meu Senhor, o meu cabeça? É algo que devemos pensar. Quando nós falamos do senhorio, né? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça. Cabeça é cabeça, é o Senhor. É aquele que manda. Então não devemos ter apenas de lábios isso, devemos ter em experiência essa verdade. Então esse é o aspecto individual. Associemos com aquele aspecto que já trabalhamos aqui. Quem sou? Nova criatura em Cristo Jesus. Estou sendo transformado de glória em glória. Mas Cristo é o meu cabeça. É o cabeça que age como um marido, como um pai, como um negociante, como um funcionário, como um que assina um cheque, como um que assina um contrato, como um que elabora imposto de renda. Ele é Senhor, ele é cabeça. Ou ele não é cabeça? Não, Senhor, o Senhor é cabeça nessa área aqui, nessa aqui deixa que eu cuido. Por quê? Há cheiro de enxofre nesse lado? Esse é o ponto. Então o Senhor precisa, Ele deseja ser o nosso cabeça, para que, sendo individualmente sobre cada um de nós, coletivamente Ele tenha uma expressão santa no nosso meio. Isso é glorioso. Mas Ele não é só cabeça individualmente. Um texto que nós lemos, vamos lá, voltar novamente. Efésios capítulo 1, vale a pena ler novamente o texto agora nessa perspectiva. Efésios 1, 22 e 23, já estivemos aí. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Ele é aquele que é o cabeça do corpo dele. Ele é o nosso cabeça. Então, quando nós nos reunimos, devemos nos reunir aos interesses dele, aos desejos que ele tem no seu coração. Devemos, Senhor, qual é a tua vontade? Nós somos membros e desejosos de saber, ouvir a tua vontade, porque tu és o nosso cabeça. Agora, ele sendo o meu cabeça individual, sendo o nosso cabeça coletivo, nós devemos, uma expressão que nós já ouvimos há um tempo atrás, retê-lo como nosso cabeça. Retê-lo. Antes de nós olharmos dois aspectos apenas de como podemos reter Cristo como nosso cabeça, precisamos ainda, através de perguntas, dentro do aspecto corporativo, fazer um exame, como fizemos individualmente.
Será que Ele tem sido o nosso cabeça? Ele tem nos governado? Temos vivido aos interesses dEle? Quando nós olhamos para o povo de Deus em geral, será que o povo de Deus o tem honrado como cabeça? Ou nós estamos deparando com uma multidão de cabeças concorrendo com o cabeça maior? A igreja só tem um cabeça, que é Cristo Jesus. Eu creio que a maior expectativa, o anseio que Ele tem no meio do seu povo, é quando o seu povo ouvir realmente como o cabeça, aquele que governa. É exatamente assim que Ele vai poder edificar a sua igreja, quando Ele exercer a sua função primordial, que é ser o nosso cabeça, ser aquele que verdadeiramente nos governa. Agora, quando nós olhamos, quanta falta há em nós, irmãos e irmãs, quanta falta há em mim individualmente falando, quanta falta há em nós coletivamente falando, para nós não nos atermos a isto, e nós vamos decidindo, o que você acha isso, o que você pensa daquilo, a minha opinião é assim, a minha opinião é dessa forma, e nós vamos decidindo e tocando, achando que o Senhor está botando a sua bênção sobre a nossa caminhada, mas não é assim. Então nós devemos viver humilhados aos pés dEle, atentos com os nossos corações para poder ouvir a voz dEle. Mas como vamos ouvir a voz dEle se nós estamos tão cheios de nós mesmos, dos nossos interesses? Por isso a importância de sermos transformados de glória em glória, para através dessa transformação podemos ter coração ou corações para ouvir a voz dEle. Senão nós vamos simplesmente andar num processo estabelecido e julgando que isso tem a bênção, ou esse tipo de caminhada tem a bênção dele, e não tem. É necessário que haja humilhação da nossa parte, há necessidade que nós nos prostremos diante dele. Para nós dizermos que ele é o nosso cabeça, nós precisamos ter claro no nosso coração, esta é a vontade dele. Aí nós sabemos, ele é o nosso cabeça. E para tanto nós precisamos estar humilhados diante dele. Então aqueles dois aspectos, para que nós possamos identificar se estamos retendo a Cristo como cabeça, vamos verificar o primeiro deles, que é a unidade no Espírito. Se nós de fato estivermos compreendendo ou compreendemos esse assunto, então nós vamos poder avançar juntos. Então, unidade do Espírito, vamos pegar em Efésios capítulo 4, estamos tudo em Efésios quase aí, Efésios 4, de 4 a 6, vejam que preciosa palavra, mas vale a pena o versículo 2 em diante, não do 4, versículo 2 a 6. Com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só na sequência, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que texto precioso! O verso inicial diz lá, dentro do aspecto maior de suportar-nos uns aos outros em amor e nos esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Veja que não é alcançar, obter, porque essa unidade do Espírito é uma obra realizada por Cristo. Ele realizou essa obra perfeita na cruz do Calvário. Então fomos unidos pelo Espírito nessa obra maravilhosa, na pessoa de Cristo. Então o que nos une é Cristo Jesus. Verdadeiramente Cristo Jesus nos une, para que sejamos um em espírito. Agora, só para que façamos uma diferença, porque dentro desse aspecto de unidade existem, de fato, dois lados. O primeiro lado é a preservação da unidade, mas há um outro lado que nós devemos buscar uma outra unidade. Esta é preservar, mas uma outra é buscar. Nesse mesmo capítulo, nós vamos verificar versos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé. Lá é para preservarmos a unidade do Espírito. Então, há uma unidade a ser preservada e há uma unidade a ser alcançada. Então, como que nós vamos reter o cabeça? É exatamente olhando para esse aspecto da unidade, nessas duas direções, preservando a do Espírito e avançando na unidade da fé. Irmãos e irmãs, no nosso meio nós temos algo muito lindo que o Senhor faz. Há irmãos e irmãs que têm algumas compreensões diferentes das dos outros. Nós temos irmãos aqui, por exemplo, que ainda não subiu no coração a certeza, a convicção de que a salvação, uma vez dada, eternamente ela foi dada, que não há como nós perdermos essa salvação. E esse irmão luta no seu coração e entendendo que será, mas é um irmão em Cristo Jesus. O Senhor tem nos mostrado coisas muito gloriosas, expectativas do aspecto do reinado de Cristo dentro do milênio. Mas há irmãos que ainda têm algumas lutas e buscam com respeito a esse assunto. Mas nem por isso nós deixamos de caminhar juntos, porque o que nos une é Cristo Jesus. Nós vamos andar, buscar o aperfeiçoamento da fé, até que o Espírito traga uma convicção clara daquilo que Ele quer estabelecer. Então, isso é uma verdade muito gloriosa que acontece. É muito fácil nós nos separarmos. É só nós seguirmos os aspectos que entendemos como dogmáticos. Eu monto o meu sistema, você monta o seu e monta do outro. Pronto, dividimos. Mas não é assim que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer, de fato, é avançar para buscarmos essa unidade da fé. E para isto é necessário que nós busquemos o Senhor, estejamos aos seus pés, sejamos submissos a Ele. Aí vimos na sequência, há um só corpo, há 7 verdades espirituais maravilhosas aqui. Há um só corpo, há um Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. São 7 realidades espirituais que tem aqui, é um só corpo. Quantas igrejas tem no mundo? Uma única igreja há no mundo, a universal. Uma única igreja, não tem outra, uma só. Mas nós olhamos na palavra de Deus, às vezes assim, olha, escreva as igrejas que encontram-se na região da Galácia. Ali fala de igrejas na Galácia. Galácia era uma região composta de várias localidades, mas você vai verificar na Bíblia também a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Jerusalém, a igreja de Corinto, a igreja, em cada localidade uma única igreja. Quantas igrejas tem em Londrina? Tem uma porção delas. Não, só tem uma igreja. Todos aqueles que nasceram de novo pela graça de Deus foram colocados pelo Espírito Santo num corpo espiritual, ainda que não tenham discernimento disto. E a todos aqueles que têm recebido do Senhor essa compreensão, essa luz, essa visão, têm visto que nós somos uma única realidade e nós amamos a todos os nossos irmãos. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há 2 igrejas em Londrina, há uma igreja só, ainda que as multiformes placas estão espalhadas por aí. Deus não tem compromisso com placa, Deus tem compromisso com um corpo, que é do seu Filho, e esse corpo está sendo edificado para a habitação de Deus em Espírito. Esse é o compromisso dele. Então, como reter, o cabeça? Exatamente investindo na unidade, dentro desse aspecto. Há um segundo aspecto, apenas um outro aspecto para verificarmos, para retermos o cabeça, coletivamente falando, também porque não individualmente, é sermos dirigidos pelo Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, unidade de um lado, guiados pelo Espírito Santo do outro. Por que agora o Espírito Santo? Porque somente o Espírito Santo, somente Ele, mais nada nesse universo, poderá trazer as realidades insondáveis de Cristo para o corpo dele, somente.
E a única maneira, agora vamos atrelar ao que falamos há pouco agora, a única maneira de nós conhecermos Cristo como o cabeça, tanto individualmente como coletivamente, a única maneira é através do Espírito Santo. É Ele quem vai nos guiar. Graças ao Senhor que nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito nessa área, estamos estudando aquele material tão rico que o Senhor nos trouxe em mãos, o ministério do Espírito, revelar as insondáveis riquezas de Cristo. É Ele que nos guia, então é pelo Espírito Santo em nós, dirigidos por Ele, conduzidos por Ele, é que verdadeiramente nós vamos poder ter Cristo como cabeça, é retê-lo como cabeça. Vamos pegar João capítulo 16, João 16, veja o versículo 13 e 14, só para nós entendermos nas palavras do Senhor o ministério do Espírito. Então João 16, 13 e 14 temos assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha que texto precioso, irmãos e irmãs. Quando vier, porém, repetindo, o Espírito da verdade. Essa palavra verdade aqui, lá no original, vocês vão encontrar o termo grego aletheia. Tem duas palavras no grego para traduzir verdade. A primeira delas, vamos falar da outra, é amém. Quando está escrito lá em João 3,3 assim, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, lá vocês vão encontrar assim, amém, amém. Não aletheia. Mas aqui é aletheia, porque a palavra aletheia é realidade. Então nós podíamos muito bem traduzir isso aqui, quando porém o Espírito da realidade. E realidade contrasta com sombra, e a verdade, amém, contrasta com inverdade. Verdade, inverdade, aqui realidade, sombra. Então quando vier o Espírito da realidade, ele vos guiará dentro desta realidade. Aí o texto, dentro do que nós estamos vendo, ele vos guiará. Ele vai guiar a toda a verdade. Ele, Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Quem nos guia é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, nós não vamos reter o cabeça. Sem o Espírito Santo, nós não vamos ser guiados. Sem o Espírito Santo, não vamos ser edificados como um corpo para Cristo Jesus. É impossível. Aí diz aí que o Espírito Santo, vai nos guiar a toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que hão de vir. Uma irmã compartilhou na quinta-feira algo que muito edificou o meu coração, quando ela falou sobre esse aspecto do esvaziamento do Espírito Santo. Nós sabemos que Cristo esvaziou da sua glória, ele vestiu uma pele humana, depois esvaziou-se na condição de servo, e até que foi a sua morte. Mas nós sabemos que na peregrinação do Senhor Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ele disse certa vez para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conheces? Mediante a pergunta que ele havia feito: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, tocar na pessoa de Cristo era tocar em todas as realidades do Pai. É o Pai visível manifestado na pessoa de Cristo. Só podemos conhecer o Pai pelo Filho. Há um esvaziamento, houve um esvaziamento. Mas aqui nós vemos o Espírito Santo esvaziou-se de toda a sua glória, porque ele não chama atenção para si. Ele não falará de si mesmo. Olha a operação da cruz como princípio universal governando a Trindade Santa. Isso é glorioso. Isso é muito glorioso. Então aqui nós temos, para retermos o cabeça, sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, irmãos e irmãs, será que estamos dispostos a dizer assim: querido Espírito Santo, examina meu coração, examina meu interior, eu te dou toda a liberdade para tu tocar naqueles lugares que eu tenho reservado, eu tenho escondido, não tenho permitido mesmo nem pensar sobre isso. Será que nós temos, eu vou falar essa palavra mesmo, coragem
de permitir que o Espírito Santo mexa em assuntos que para nós são imexíveis? Será que nós temos, vamos dizer assim, esse anseio de que Ele nos toque de maneira profunda, para que Ele alcance o nosso ser de modo integral, para que nós possamos expressar Cristo integralmente? Será que eu consigo fazer essa oração? Toca-me, Senhor, profundamente. Toca-me naquilo que me é custoso, mas toca-me. Parece-me simples, ou parece-nos simples essa oração, mas não é simples. Porque todos nós temos arquivos confidenciais e que muitas vezes relutamos em abrir mão, até com medo de que Ele colocará a mão com tal forma que virá a mão pesada de juízo sobre nós. Mas Ele quer nos livrar das amarras que nos têm aprisionados e impedindo que nós avancemos. Irmãos, nós temos sido chamados para reter o cabeça, então mantendo essa unidade do Espírito, buscando a unidade da fé e também sendo guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, assim nós vamos entender que a igreja do Senhor é muito mais do que você dizer o seguinte: eu vou num culto para louvar a Deus. É muito fácil nós fazermos isto. Ali nós temos uma comunhão de empatia, simpatia, nos abraçamos e vamos para casa. Nós não nos tocamos. A Bíblia sempre usa essa expressão. Nós estamos numa zona de conforto, mas vamos caminhar juntos. Quando nós começamos a caminhar juntos, nós começamos a pisar uns dos outros, nós começamos a cutucar uns aos outros e começamos a ver quem nós somos, e a gente começa a ficar assustado. Mas é exatamente esse o propósito, essa edificação. O Espírito Santo quer nos tocar de tal forma que sejamos então levados a um quebrantamento, para, uma vez quebrantados, possamos ser então edificados como casa do Senhor. É fácil nós nos reunirmos, nos abraçarmos, nos estimarmos, nos encontrarmos de vez em quando e tocarmos a vida. Agora comece a caminhar juntos, comece a andar juntos. Nós vamos começar a ver os defeitos, os problemas, as lutas, e é muito mais fácil nós irmos, como falamos, para a zona de conforto. Para que? Não, aqueles irmãos lá, não, aqueles, de jeito nenhum, não vou, não dá, já fui lá, tentei lá, mas aqueles irmãos, aquelas irmãs, então, nem se fala. Não, irmãos, o fato nós somos chamados para caminhar juntos, para sofrermos juntos, para, de fato, usar essa expressão, nos pisar uns aos outros, não porque devemos, mas nós fazemos, mas para também nos amar uns aos outros, nos suportar uns aos outros em amor, nos estimularmos uns aos outros no amor, nos encorajar mutuamente, nos exortar mutuamente. Há mais de 70 vezes na Bíblia, uns aos outros, e os seus correspondentes mutuamente, etc. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Mas é fácil viver eu e eu. Ninguém me toca, eu não toco. Pronto. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O que o Senhor está edificando, irmãos e irmãs, é algo que a carne não pode edificar. Não é um ajuntamento social, não é uns arranjos psicológicos para que nós nos estimemos dentro das nossas afeições naturais. Isso a carne pode alcançar. O que o Senhor está fazendo é uma obra de milagre, que quando estiver completo, o mundo vai olhar e vai crer que verdadeiramente Cristo foi enviado. Ali está o preço da unidade. Pai, eu rogo para que eles sejam um como eu sou um em ti e tu em mim, para que eles sejam um, e desta forma o mundo vai crer. Mas o que nós vemos? Nós não vemos esta realidade acontecendo. Pelo contrário. Um outro aspecto desse caminhar, desse corpo, dessa casa espiritual, é de nós nos submeter uns aos outros em amor, de estarmos juntos caminhando. Vamos perder, esse vício terrível de chamarmos um edifício, um prédio de igreja. Eu vou para a igreja, eu fui para a igreja hoje.
Eu vou louvar a Deus na igreja. Eu vou ouvir uma mensagem na igreja. A igreja é muito mais do que eu reunir. A igreja é: maridos, amai vossas esposas, esposas, sede submissos aos seus maridos, filhos, obedecei vossos pais, pais, não vos irritei vossos filhos. Os patrões, tratem com lealdade seus servos, obedeçam aos patrões. A igreja está acontecendo, mas ela se reúne também, ela está junta. Para quê? Para se edificar mutuamente, para receber a verdade, para se estimular. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para este caminhar tão lindo, tão precioso. Agora estamos dispostos a entrarmos na fila. Senhor, essa é uma expressão muito linda que o irmão Ernie deixou para nós. Senhor, eu quero ser o pioneiro da morte. Somente os pioneiros da morte, aqueles que vão levar o seu morrer em Cristo diariamente, esses começarão a ser apartados pelo Senhor, porque vão pagar um preço. Vão pagar um preço. Então essa é uma situação. Será que nós desejamos ser tocados, quebrantados? Então o que somos, ou quem somos, olha que lindo. Somos a casa espiritual de Deus, sacerdócio real, somos nação santa, somos edifício de Deus para a sua habitação, somos o corpo de Cristo, somos um. Esta é a realidade nossa. Isso dentro do aspecto objetivo que nós estamos olhando aqui. E há muitas outras riquezas que podem ser vistas, ditas. Creio que são suficientes para dentro desse aspecto inicial, desse encargo que o meu coração estava desejoso de compartilhar. Agora, vai ter que ser de modo rápido para a gente passar para o outro aspecto. E nós temos então as duas outras perguntas a serem respondidas, né? Primeira, quem éramos, quem somos, qual o nosso alvo e qual a nossa carreira. Nós temos um alvo. Peguem Filipenses, por favor, Filipenses 3, versículo 12 em diante. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que Paulo, que já tinha sido alcançado por Cristo, Paulo que já era uma nova criatura, Paulo que já estava experimentando o crescente da vida de Cristo nele, ele não parou, ele falou que não tinha alcançado o seu alvo ainda, ele estava esquecendo de coisas que para trás ficavam, e estava avançando para aquelas que diante dele estavam. Veja que havia um alvo a que ele deveria atingir. Prossigo para o alvo, para os escopos para o prêmio da soberana. Essa palavra soberana pode ser interpretada também como ascensional vocação. Nosso alvo é isso aqui, em direção a Ele, em direção à sua plenitude, em direção a conhecer o seu eterno propósito. Lembra-se, os israelitas saíram do Egito pelo sacrifício, aqui na metáfora, né? O sangue foi derramado, o sangue de Cristo, para atingir Canaã, a Canaã que é as insondáveis riquezas de Cristo. Sai de Cristo e vai para Cristo na sua plenitude. Nós entramos em Cristo, estamos em Cristo e vamos para onde? Para a plenitude de Cristo. O nosso alvo é a sua plenitude, é o seu eterno propósito. O seu eterno propósito. Vamos ver só um deguste desse eterno propósito em Efésios capítulo 3, ainda dentro desse aspecto do alvo. Efésios 3, de 9 a 11, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que riqueza, irmãos e irmãs. Olha só, olhando especificamente para nós ganharmos tempo aqui, que toda a multiforme sabedoria de Deus, ela se dará conhecida diante de principados e potestades, não pela pessoa gloriosa de Cristo, e poderia ser assim, mas Deus estabeleceu que, aí o verso 11 diz assim, segundo o eterno
o verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja será o veículo que vai levar a multiforme sabedoria de Deus para que todo esse universo seja planificado da pessoa gloriosa de Cristo através da igreja. Isso não é pouco. Olha o nosso alvo. Este é o eterno propósito de Deus, como um deguste para nós. Então nós temos um alvo. E apenas para complementar, para ir rapidamente no aspecto final da nossa reflexão, nós temos uma carreira para atingir esse alvo. Vamos pegar Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Irmãos, aqui está a nossa palavra a respeito daquele quarto aspecto. Qual é a carreira? Nós temos uma carreira, devemos correr com perseverança essa carreira para atingir o alvo. E aí tem a lição, desembaraçando-nos de todo o peso, uma coisa, e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é um peso? Nunca vimos um corredor fundista correndo com casaco de pele e botina de soldado. Está correndo, mas ele está lentamente correndo, sofrendo terrivelmente nessa corrida. São os embaraços, são os nossos envolvimentos com o mundo, são as questões que distraem-nos do Senhor e impedem que avancemos para atingirmos o alvo. Isso é o peso. Mas a Bíblia fala que o pecado também tenazmente nos assedia. O pecado é tudo aquilo que nos separa da comunhão com Deus. Por isso que tem pecado, devemos confessá-lo como pecado. Há pecado no coração, tem um pecado de mágoa contra o irmão, contra a irmã, vai, trata desse assunto, porque senão você está no estado de morte. Então isso impede que a carreira avance, que impede que você avance na sua carreira e atinja o alvo. Eu creio que em linhas gerais nós entendemos o alvo e a carreira na qual nós estamos inseridos. Todos nós estamos inseridos. Graças ao Senhor. Quem éramos, quem somos, nosso alvo e a nossa carreira para atingir esse alvo. Tudo debaixo dessa graça maravilhosa, para que esse corpo seja edificado, para que essa casa espiritual de fato se constitua na morada de Deus em espírito, Deus habitando em nós. Somos tanto individualmente vasos pessoais da morada do Espírito, como coletivamente somos o templo do Espírito Santo. Há textos para mostrarmos esta verdade. Agora nós precisamos avançar para irmos para o encerramento. Quando nós falamos esses 4 aspectos em pergunta, nós vamos então nos deter agora quem somos dentro da nossa jornada, porque vimos os aspectos objetivos muito lindos e gloriosos, mas isso me afeta? Isso me toca? Isso nos toca como assembleia que tem se reunido aqui na Rua Santos? Toca ou não toca? Toca profundamente. Então quem somos? Que somos nós aqui? O que estamos fazendo aqui? Essa é uma questão tremendamente importante para o nosso coração. Primeiramente devemos dizer quem não somos. Quem não somos. Irmãos e irmãs, nós não somos um grupo, uma assembleia de revoltosos, que esses revoltosos deixaram os seus, vamos dizer assim, as suas instituições, as suas denominações, porque encrencaram, que brigaram, porque nós vamos ter o nosso sistema agora, nós vamos montar um sistema mais leve, onde as pessoas terão, de certa forma, uma liberdade. Não, nós não somos revoltosos. Nós não fizemos nenhum levante. Nós não estamos aqui com a intenção de criar um sistema mais leve, para que as pessoas com mais liberdade possam se expressar. Então, qual é a motivação? Por que nós estamos aqui? A única realidade que pode verdadeiramente identificar a nossa caminhada juntos
é que nós vimos Cristo como cabeça da sua igreja. Se nós tivermos já uma visão clara e ampla de Cristo Jesus como cabeça da igreja, então nós estamos assertivamente na nossa resposta, porque estamos caminhando juntos. Irmãos e irmãs, é muito sério o que eu vou dizer agora. Pessoas que saem por motivos errados dos seus lugares de comunhão, e se há no coração qualquer mágoa, qualquer problema, qualquer situação que aconteceu entre irmãos, entre a liderança, qual é o conselho de amor da palavra do Senhor? Vá e trate deste assunto com os irmãos lá, seja qual for. Vá na liderança e peça perdão se você tiver mágoa no teu coração. Trate deste assunto, porque isso é um prejuízo para o coração daquele que possa estar vivenciando isso, não sei. Porque quando nós saímos com todas estas situações, vamos dizer assim, pulverizados de mágoas, de dor, de inconformismo no coração, isso vem junto. E você e eu saímos por motivações erradas dos nossos ambientes. Nós devemos servir ao Senhor aonde Ele nos chamar. E só podemos seguir os passos desse Senhor se verdadeiramente o vimos como cabeça da sua igreja. Então fica uma palavra de encorajamento. Nunca guarde mágoa. Se há alguma situação a ser acertada, acerte. Se há no coração o desejo de andar com qualquer, vamos dizer assim, irmandade, grupo de irmãos, irmãos e irmãs, aleluia, glória ao Senhor. Devemos ser fiéis ao que o Senhor tem dado ao nosso coração. Servir o Senhor onde Ele nos quer. Mas se Ele tem nos dado a graça de vermos esta realidade que foi exposta, então vamos ser fiéis a ela. Então, o que nós não somos, irmãos? Nós não somos revoltosos. Nós não somos nenhum grupo que está criando um novo estilo de igreja para o tempo em que vivemos. Não, esse modelo aí está muito estragado, nós vamos montar um modelo diferente, um estilo de vida. Não, irmãos, nós não somos um estilo novo de igreja, nós não estamos reinventando a igreja, isso também não. Lá tem liberdade, lá eles sentam diferente, lá algumas irmãs usam véu, é um estilo diferente. Não há nada disso. Segundo o andar da igreja do Senhor, há uma realidade espiritual que o Senhor tem trazido. Vou formular melhor essa colocação. Várias realidades espirituais estão sendo restauradas pelo Espírito no meio do seu povo. A realidade da mesa, a realidade das orações, a realidade do casamento, a realidade do batismo, a realidade do véu para as irmãs, que não é impositivo, que não há uma discussão de quem é mais espiritual ou menos espiritual, mas há uma proclamação que nesta Assembleia Cristo é o cabeça. Olhem, varões, Cristo é o cabeça dessa Assembleia. Uma das verdade. Então, há outras realidades que estão sendo descobertas. Então, nós não estamos reinventando a igreja. Nós não estamos criando um novo estilo mais light de nos reunirmos. Deus nos livre de entendermos que somos superiores. Deus nos livre de pensarmos que somos colocados num pedestal. Pelo contrário, a nossa posição é sempre de servir, sempre de amar, sempre de colocar os ombros para ajudar todos os santos em qualquer tempo, sempre. Então o que nós somos? Nós somos uma Assembleia que tem buscado reter a Cristo como cabeça. Irmãos, nós não estamos buscando um andar diferente nesse tempo do fim. Nós queremos duas coisas fundamentais que estejam unidas sempre: simplicidade e realidade. Simplicidade só não basta. Nós precisamos de realidade espiritual. Então é simplicidade e realidade. Esse é o ponto. E isso envolve o que, irmãos? Da nossa parte. Compromisso, responsabilidade. Eu vou lá no culto. Eu vou lá no culto domingo. Eu vou no domingo.
Irmãos e irmãs, qual é a minha responsabilidade no corpo de Cristo? Participar de um culto? Por favor, não se sintam exortados inadequadamente, mas sim encorajados por essa palavra. Quem nós somos? O que nós queremos? Para onde nós estamos indo? Qual é o nosso alvo? Irmãos e irmãs, nós estamos ligados uns aos outros indissoluvelmente. E a tua vida lá fora me afeta diretamente, como a minha vida lá fora te afeta diretamente. Nós não vamos ter tempo hoje, lógico. Mas leiam Josué capítulo 7. Vejam o pecado de Acã. O pecado de Acã se constituiu no pecado de Israel. Israel pecou contra mim. Não foi Acã. Acã era um homem. Mas Acã levou a derrota de Israel. Então a tua vida lá fora me envolve e a minha vida lá fora te envolve. Então quem nós somos? Nós somos, aqueles que têm sido chamados para fora. Igreja é eclésia, aqueles que são chamados para fora. Então eu quero encorajar nós temos compromisso, responsabilidade, andarmos juntos, as irmãs juntas, os jovens juntos, os adultos juntos, todos nós juntos, avançando para o mesmo propósito, para que o Senhor possa alcançar em nós aquilo que Ele deseja. Mas isso tem uma coisa, irmãos e irmãs, desculpe a extensão, já vou concluir. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. E o preço significa você abrir mão de você mesmo, como eu abrir mão de mim mesmo, para que Cristo ganhe, para que o seu corpo ganhe. Será que eu estou disposto? Será que verdadeiramente eu estou desejoso de que isto avance? Só mais uns detalhes para concluirmos. Organicamente, não por eleição, não por voto, organicamente o Espírito Santo vai separando irmãos e vai adequando esses irmãos para terem algumas responsabilidades a mais do que a Assembleia, e pesa sobre esses irmãos algo maior do que na Assembleia. Então o Senhor vai apartando, e o Espírito Santo primeiramente, depois a Assembleia reconhece quem são esses irmãos. Não é eleição para presbítero, não é eleição para diácono. O Espírito Santo vai levantando e a Assembleia vai vendo e reconhecendo esses aspectos. Então são aqueles irmãos que o Senhor levanta para estar afinados, servindo a Assembleia, servindo aos santos. Irmãos, estamos dispostos, estamos desejosos de ter compromissos com o Senhor, de sermos responsáveis. Concluo dizendo o seguinte: isto não é capacitação do homem, isso é obra da graça. E a graça nos dá tudo o que precisamos para responder em obediência. Não há nada que o Senhor vai exigir de nós sem que antes mesmo Ele tenha dado a bandeja da sua graça para respondermos com obediência. Quem nós somos? Nós somos aqueles que pela graça de Deus têm ouvido a voz dEle. Nós temos buscado, Senhor, para que Ele verdadeiramente faça com que nós vivamos a vida cristã normal da igreja. Vida cristã normal. Vida de vencedor não é vida daqueles que estão lá em cima. Vida de vencedor aos olhos do Senhor é o seu desejo para toda a igreja. Mas toda a igreja é vencedora? Não. Porque não há aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Será que eu estou? Será que você está? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude e nos socorra, irmãos. Que o Espírito Santo nos governe para vermos Cristo como o cabeça da sua igreja, irmãos. Bendito o Senhor, nós damos graças a Ti. O Senhor tem nos apartado, nos separado para Ti. Nós Te louvamos por isto. Nós queremos que este vínculo seja um vínculo de amor, que nós possamos verdadeiramente retê-lo como o nosso cabeça. Isso só é possível se Teu Espírito Santo bondoso nos conduzir a esta realidade, mediante o qual nós nos rendemos totalmente, para que Ele nos governe, para que Ele nos dirija passo a passo. Bondoso Senhor, que a Tua palavra, aquilo que veio de Ti, possa ser vivificado em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.